Oi, pessoal. Na nossa aula hoje, a gente vai estudar unidades de comprimento, unidades de massa e unidades de capacidade. Então, a gente vai iniciar aqui com unidades de comprimento. Nas unidades de comprimento, o metro é uma unidade padrão, contendo múltiplos como quilômetro e submúltiplos como centímetro e milímetro. Essas medidas, elas possuem relações com a unidade padrão metro. Então, vamos observar aqui algumas relações. A gente tem que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, a gente pode dizer que o centímetro é a centésima parte do metro. A gente pode dizer ainda que 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, a gente pode dizer o seguinte, que 1 milímetro é a milésima parte do metro. O prefixo quilo significa 1000. Logo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, aqui a gente tem alguns instrumentos. A gente tem aqui alguns instrumentos de medida de comprimento. Então, esses instrumentos de medida de comprimento é a régua, a fita métrica e a trena. Todos esses são para medir comprimento. Agora, vamos para as unidades de massa. O grama é a unidade padrão das medidas de massa, contendo múltiplos como quilograma e submúltiplos como miligrama. Essas medidas, elas possuem relações com a unidade padrão grama. Então, veja aqui o seguinte, a gente tem que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, a gente pode dizer que o grama é a milésima parte do quilograma. E a gente tem que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Ou seja, o miligrama é a milésima parte do grama. Então, os instrumentos de medida de massa é a balança. Então, balança a gente pode perceber que tem de vários tipos. Está sendo apresentado esses dois tipos aqui, mas existem outros. Aí, a gente vai ver também unidades de capacidade. Então, nas unidades de capacidade, a gente tem o litro como uma unidade padrão de medida de capacidade. E o mililitro, que é representado pelo ml, que a gente pode ler ml, é seu submúltiplo mais comumente utilizado. Então, a gente pode perceber que a relação do mililitro com a unidade padrão litro é a seguinte, ó. 1 litro é igual a 1000 ml. Ou seja, a gente pode perceber que o mililitro é a milésima parte do litro. Então, na cozinha, é usual a utilização de objetos para medir a capacidade, como copos, medidores, xícaras e colheres. Então, todos esses que foram citados, eles indicam medida de capacidade. Olha, agora nós vamos resolver alguns exemplos relacionados à nossa aula de hoje. Então, esse primeiro exemplo diz que uma pessoa precisa tomar 5 gotas de certo medicamento 2 vezes ao dia por 8 dias. Sabe-se que 1 ml contém 20 gotas. Então, ao longo do tratamento, essa pessoa terá ingerido quantos ml? Então, aqui é um dado muito importante, a gente vai destacar logo aqui que 1 ml é igual a 20 gotas. Então, primeiro de tudo, a gente vai calcular
quantas gotas essa pessoa tomou durante o tratamento. Então, vou colocar só aqui a palavra gotas, que é para a gente indicar o que a gente está fazendo, né? Então, observe, ó, que a pessoa tomava o quê? 5 gotas 2 vezes ao dia durante 8 dias. Então, a gente vai multiplicar tudo, ó. É 5 gotas, como é 2 vezes ao dia, a gente multiplica por 2. Como é durante 8 dias esse tratamento, multiplica aqui por 8. Então, faz 5 vezes 2 é igual a 10 vezes 8. Vamos só repetir aqui, ó. Fazendo 10 vezes 8 dá igual a 80. Então, deu aqui 80 gotas. Só que a gente tem um dado aqui muito importante que diz que 1 ml contém 20 gotas. Então, a gente vai observar agora o seguinte: quantos ml vai ter em 80 gotas? Então, para saber a quantidade de ml, a gente vai fazer uma divisão. 80 dividido por 20. Então, aqui a gente vai fazer a quantidade de ml. Então, para fazer a quantidade de ml, a gente vai pegar 80 gotas, dividir por 20. Fazendo aqui 80 dividido por 20, cabe 4 no quociente. Fazendo 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2, 8. Ficou 80, fazendo 80 menos 80 dá igual a 0. Então, ao longo do tratamento, essa pessoa ingeriu o quê? 4 ml. Olha, esse segundo exemplo diz que uma pessoa fez um trajeto de 2.130 metros em um dia e no segundo dia fez um trajeto de 1,5 quilômetros. Nesses 2 dias, quantos metros ela percorreu? Então, no primeiro dia foi 2.130 metros. No segundo dia foi 1,5 quilômetros. A gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, para saber quanto vale 1,5 quilômetros, basta a gente fazer 1,5 vezes 1.000. Então, vamos fazer aqui essa multiplicação, que aí a gente vai transformar 1,5 quilômetros em metros. Então, faz 1.000 vezes 1,5. Aqui a gente já pode fazer até direto, fazendo 5 vezes 1.000 dá igual a 5.000. Fazendo 1 vezes 1.000 dá igual a 1.000. Então, baixa 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 5 mais 0 é 5, baixa 1. Observe que tem só uma casa decimal depois da vírgula, então a gente coloca a vírgula aqui, ó. Esse 0 que ficou aqui depois da vírgula, a gente ignora, então a gente vai considerar só essa parte inteira. Então, deu o quê? 1.500 metros. Então, a pergunta é: nesses 2 dias, quantos metros ela percorreu? Então, a gente vai escrever aqui o primeiro dia. Vamos escrever também aqui o segundo dia. E a gente vai realizar uma adição. Então, no primeiro dia,
A pessoa fez um trajeto de 2.130 metros. No segundo dia, essa pessoa fez um trajeto de 1,5 quilômetros, que corresponde a 1.500 metros. Então, a gente vai somar aqui mais 1.500 metros. Realizando a adição, vamos ter o seguinte, ó, 0 mais 0 é 0, 3 mais 0 é 3, 1 mais 5 é 6 e 2 mais 1 igual a 3. Então, nesses 2 dias, a pessoa fez aí um trajeto de 3.630 metros. Olha, vamos para o terceiro exemplo. Veja a composição de um medicamento fitoterápico. Então, a composição diz que cada comprimido contém um extrato de raízes de 10 miligramas. Aí diz o seguinte, se uma pessoa fez um tratamento de 10 dias, tomando a dose de um comprimido 3 vezes ao dia, quantos gramas essa pessoa consumiu? Então, vamos observar aqui o seguinte, ó. Primeiro, vamos descobrir a quantidade de comprimidos que a pessoa tomou. Aqui vai ser a quantidade de comprimidos que a pessoa tomou durante o tratamento. Então, o tratamento foi de 10 dias. Então, faz 10 vezes. A pessoa tomava o quê? Um comprimido de cada vez, 10 vezes 1. Mas era 3 vezes ao dia. Então, multiplica também por 3. Fazendo 10 vezes 1 é 10. E fazendo 10 vezes 3 dá igual a 30. Então, aqui vai ser 30 comprimidos. Mas a gente viu que a composição do remédio era a seguinte, ó. Um comprimido ia ter o quê? 10 miligramas. Então, para saber quantos miligramas do extrato de raízes tinha nesses 30 comprimidos, a gente vai fazer 30 vezes 10. Então, aqui eu vou colocar total de miligramas. Vou colocar aqui só o T, viu? Depois, nós ainda vamos transformar as miligramas em gramas. Então, total de miligramas. Vamos fazer o que? Era 30 comprimidos vezes 10 miligramas. Fazendo aqui, ó. 30 vezes 10, fazendo 3 vezes 1, 3, repete os 2 zeros, vai ficar o quê? 300 miligramas. O próximo passo é transformar essas miligramas em gramas. Então, 300 miligramas vai ser igual a... A gente sabe o seguinte, ó, que 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, a gente vai fazer o seguinte, pegar os 300 miligramas e dividir por 1.000. Aí, a gente vai encontrar o valor em gramas. Então, vamos pegar aqui 300 e vamos dividir por 1.000. Como 300 é menor que 1.000, a gente coloca 0, no quociente coloca 0 e coloca vírgula. Ficou o quê? 3.000 dividido por 1.000, que dá 3. 3 vezes 1.000 é 3.000. 3.000 menos 3.000 dá resultado 0. Então, aqui dá igual a 0,3 gramas. Então, a pergunta era, se uma pessoa fez um tratamento de 10 dias tomando a dose de um comprimido 3 vezes ao dia, quantos gramas essa pessoa consumiu? Então, a resposta vai ser 0,3 gramas.